Saiu, galera, a tradução certa. Kurama fala do que causou seu retorno, o filho da Ino tem o pior fim possível e faz a Himawari despertar de uma vez o poder do Nove Caudas, e a Sarada finalmente dá de cara com Hidari. Então bora ver esse capítulo novamente com a tradução oficial agora. A capa do capítulo desse mês foi a Kurama com a Himawari. Pela segunda vez, cara, a garota fez parte da capa. E logo em seguida a gente tem o Jura e o Hidari, continuação da onde o time 10 estavam fugindo deles, enquanto o Konohamaru chega e relata que já não estão mais no local, apenas os invasores. Então o Shikamaru responde que não precisava se preocupar porque estavam seguros com a Himawari, além de que ele relata que o alvo é a irmã do Boruto. E que o time 10 precisaria de toda a ajuda possível deles. Nisso até a Delta fica, como assim a Himawari? Enquanto o Boruto se mantém em um canto da vila por causa do seu karma, e o melhor nisso tudo é que agora o Uzumaki poderá sair livremente, no momento agora em Konoha, porque o Shikamaru disse pro Kawaki deixar de preocupar com o Boruto e ir pro local, afinal o próprio Uzumaki não tem relação com eles, por isso seria bom usar o poder dele, deixando ele fazer o que quiser no momento. E o Kawaki, como sempre, com um comportamento adequado, responde Shikamaru com educação, cara. Dá até pra ver isso, né, galera? Então, a Delta também vai com o Kawaki, enquanto o Boruto só tá aqui com a cara de preocupado, além do motivo de não poder fazer nada, tanto que o Shikamaru pergunta o que tinha acontecido e se ele estava bem, por causa desse silêncio dele. Mas o Boruto fala que não era nada demais, e que era só descansar que iria ficar tudo bem. O Boruto realmente, né, tá com problema, pra ter que fazer o karma desativar só pra daí poder ajudar. Além da expressão dele que não parece nada bem, talvez com medo de sair do controle. Inclusive o Kajinkoji deve saber bem o que aconteceu nesses 2 anos depois do Sasuke, pro Boruto ter medo do karma. Bom, depois disso a gente volta pra cena do Jura e o Hidari com o Konohamaru, inclusive o Sasuke Shinju não parece pensar direito. Não entende os motivos das coisas. Como ele ao ver a equipe de Konoha barrando eles, o cara pergunta pro Jura por que eles estavam no caminho dele, enquanto o Jura só fala para ele perguntar para eles, porque o que ele iria fazer é ir até Himawari. Então nisso o Jura não dá a mínima pro Konohamaru com a galera e sai voando. E eles não podendo fazer nada, vendo o cara ir até o time 10. Nisso o Konohamaru também disse que eles tinham que ir atrás dele, mas o Hidari estava cara a cara com ele. Então vê que não ia deixar eles irem atrás do Jura, e pergunta por que o alvo era Himawari. Já o Hidari com a força de vontade fala que eles são barulhentos. E qual era o assunto de Konoha com eles? Tipo, o cara que invade a vila acha que a galera que estão no caminho deles ainda tem problema com eles. Por isso que o Konohamaru fica, como é? Enquanto o outro cara fala que ele é quem era o invasor e faz a pergunta se ele não sabia a própria posição dele ali. Nisso Konohamaru entra em contato com a galera da equipe sensorial e fala que não vê o Sasuke em nenhum lugar, o que estava acontecendo. Só que na hora, o membro sensorial responde que não há dúvidas, o cara na frente dele correspondia com o chakra do Sasuke Uchiha. Por isso Konohamaru se pergunta como isso foi acontecer. E nesse tempo todo, imagina a cena. Ele falando com a equipe sensorial por pensamento ali, enquanto só encarava o Hidari, com esse silêncio de olho no olho. Por isso o Hidari pergunta se eles são idiotas ou surdos por não responderem a pergunta dele. E então finalmente o que a gente queria. A Sarada e a Sumire e que elas parassem de correr, que chegassem no local logo. E aconteceu, elas chegaram. O Hidari dá aquela olhada, a Sarada mal termina de perguntar se estava tudo bem com o Konohamaru, o Hidari só fala o nome dela e o Konohamaru fica confuso por ele saber o nome da Sarada. E então ele lança as marcas de garras, desaparece e reaparece atrás dela, ativando o Chidori. Só que a Uchiha ativa o Sharingan a tempo, então o Konohamaru vai pra cima, chamando o nome dela de novo, só que antes dele chegar, a Sarada ativa o Chidori também e acerta o Hidari. E o olhar dele dá pra ver que o cara sentiu dor, porque essa carinha dele aqui, com certeza não escapa da dor, cara. Pode até ter sido um arranhão, mas o cara foi atacado ali e acabou levando a pior. E olha, o Konohamaru se aproxima da Sarada, mas se a Uchiha fosse a mesma de 3 anos atrás, teria acabado na pior também. O seu sensei não teria conseguido ajudar a tempo, então a Sarada fica olhando pra ele e fala que aquilo foi o Chidori igual do Sasuke e o dela. Por isso ela pergunta, quem era ele? É igual o Kajinkoji quando usou o Rasengan e o Konohamaru ficou lá surpreso, porque não é um jutsu que qualquer um possui. E então temos a cena onde o Nove Caudas aparece e confirma o que a gente já esperava, que ele é a Kurama. Nisso a Himawari fica meio que confusa ali, por isso ela pergunta o que a raposa estava fazendo com ela e que lugar era aquele que eles estavam. Aí a Kurama responde que não era lugar nenhum, tudo não passava de um pensamento visualizado e que estavam conversando através da consciência, afinal elas agora eram a mente em um só corpo. Então a Rima pergunta como isso aconteceu e a Kurama responde que, de fato ela estava com Naruto no passado, só que durante a batalha a sua vida se foi, porém a morte delas bestas de caudas não se vão para sempre.
Mesmo que o corpo, a alma seja destruído, elas continuam voltando. E não tem momento ou hora exata para isso, apenas acontece o seu retorno, combinado com o que contribui para o seu retorno. Nesse caso, ela fala que poderia ser a Himawari de ter dado partes do seu chakra desde o nascimento, ou talvez o destino atraiu por parte de Hyuga e Uzumaki. Além de que ela fala que os detalhes não importavam, que deveria só aceitar rapidamente e seguir em frente. Por isso ela pergunta se a Himawari entendeu a explicação dela, e nisso a garota acorda com o Jura já na cola dela, e então a garota literalmente grita pra Kurama ajudar. A Chocho fica Himawari e ela continua pedindo ajuda da Kurama, e então o Jura lança a Bijudama e acerta o jutsu do Inojin. Só que a Chocho usa sua expansão de corpo para amortecer a queda. Nisso eles caem em um local sem nenhuma árvore, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. Seria bom para eles tentar escapar e ruim porque o cenário iria se repetir. E então o Jura fala que eles realmente trabalham muito bem em equipe. Pena que teria que desfazer deles. E isso era por causa deles mesmo. E de novo a Himawari vai e grita pra Kurama e a raposa só fala pra ela deixar de ser mimada, porque quem tinha que fazer alguma coisa era ela mesma. Afinal tudo dependeria dela para usar ou desperdiçar o seu poder. Por isso Himawari pergunta o que ela deveria fazer então com isso. E a Kurama fala que o chakra dela era mais compatível do que o do Naruto era, e que a garota deveria acreditar em si mesma. E não deu muito certo não, porque a Himawari foi pra cima do Jura, o Shinju segurou o tornozelo dela e em seguida quebrou ele. Imagina a dor. E então, o Inoji vendo isso, ele foi o único que conseguiu se mexer mesmo com medo. Porém o Jura desfez o ataque dele com um simples olhar e uma madeirada. Nisso o Jura começa a prender Himawari novamente na árvore, enquanto fala que mesmo que ela se torne nutriente para ele dentro da árvore, não teria mais percepção e não teria mais medo. Afinal em breve tudo ia acabar e se tornar insignificante. E então o Inoji vai para cima de vez, enquanto o Shikadai fala para ele parar, mas já era tarde demais. O Jura não só bate nele como o moleque tenta levantar e até rela no pé de galinho do Jura. Só que o pior acontece, o Jura dá um fim nele bem na frente da irmã do Boruto, a madeira atravessa ele. E ao julgar pelo que estamos vendo, não tem como ele sobreviver. Fora que eu acho que é necessário que tenha uma morte assim em Boruto, pra deixar as coisas mais que pesadas, e até mesmo aquela parada de que qualquer um pode de base. Mas eu acredito que eles ainda podem dar um jeito nisso, apesar de eu não gostar dessa ideia, enquanto a reação da Chocho foi espontânea, e o Shikadai gritando o nome dele. A Himawari vendo seu amigo na frente dela sendo perfurado por um ataque do Jura, e o cara fala que leu isso em algum lugar, ou seja, o modo como sua arte foi feita para perfurar o Inoji. Nisso a Himawari consegue acessar o poder da Kurama. A Chocho Shikadai sem entender nada, e o Jura olhando a mudança repentina dela, também sem entender nada. E Himawari ali no maior estilo do poder da Kyuubi. E a Kurama curtindo a situação toda, que era hora de causar confusão. E assim termina mais um capítulo, cara. O final da página com a Himawari e o 9 Caudas em ação, e só o que nos resta é esperar pra ver a continuação disso. Mas você, cara, o que você achou desse capítulo? Qual parte ali você mais curtiu? A Sarada versus Hidari ou a Kurama em ação? Bom, já sabe, né? Chegou até aqui, está convidado para fazer parte do canal, porque toda semana tem vídeos novos. Então até breve, valeu, fui!